Olá, tudo bem? Muito boas-vindas a mais uma aula de legislação tributária, tema incidência do imposto, a videoaula número 8 do nosso curso. E hoje eu quero começar falando com você a respeito de uma história. A história é do Otávio Prado. Otávio Prado, produtor rural, fazendeiro, fazenda de soja. E o Otávio Prado está muito feliz, muito contente com a colheita da soja deste ano. A safra arrebentou. Quase toda a soja que ele plantou, ele colheu sem perda nenhuma. Por outro lado, ele está tão feliz com o resultado da safra da soja, quanto ele está triste com o preço da soja. Ele acha que o preço da soja no mercado não está onde ele queria que estivesse. Ele acredita que ele pode atingir um patamar melhor e aí ele tomou a decisão. Ele não vai vender a soja de imediato. Ele vai colher a soja e vai armazenar a soja. Só que tem um problema. O Otávio Prado não tem no seu estabelecimento rural, na sua fazenda, no seu imóvel, ele não tem espaço para armazenagem, ele não tem ali nenhum local, nenhum silo para depositar essa soja. E aí o que ele vai fazer? É nesse ponto que entram as figuras do depósito fechado e do armazém geral, que tem um protagonismo ímpar numa determinada hipótese, tá, do ICMS, no momento de fato gerador do ICMS, que é a transmissão da propriedade de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender a diferença entre armazém geral e depósito fechado. Então vamos lá. O armazém geral, para você entender direitinho, tá? O armazém geral, ele é um terceiro prestador. Esse é o armazém geral, AG de armazém geral, tá? Prestador de serviços, tá? De armazenagem. Já o depósito fechado, ele é próprio, mas é um estabelecimento autônomo do contribuinte. Veja, o Otávio Prado pode mandar a sua produção de soja para ficar depositada num armazém geral, contratado, um terceiro, uma empresa especializada em armazenagem, que tenha lá a habilitação para armazém geral, e esse armazém geral vai manter a soja depositada para o Otávio Prado até que o produto pegue o preço no mercado que o Otávio pretende vender. Ou então, alguns produtores não mandam para armazém geral, mas eles possuem depósitos fechados. Então eles vão ter um silo próprio, que não é no mesmo estabelecimento rural onde foi feita a colheita, mas um silo que seja em um estabelecimento desse contribuinte, que a gente chama de depósito fechado. Por que é depósito fechado? Porque é do próprio contribuinte. No caso do nosso Otávio, ele não tem depósito fechado, então ele vai se valer de um armazém geral. Contribuinte que tenha depósito fechado, utiliza seu próprio depósito fechado. O fato é o seguinte, seja quando remete-se o produto para depósito em armazém geral, seja quando o produto é remetido para depósito em depósito fechado, nessas duas situações, eu não tenho o fato gerador do ICMS naquela remessa, porque eu estou mandando para um estabelecimento de mera armazenagem, que é do próprio contribuinte, então não vai para outro CNPJ, ou eu estou remetendo para um estabelecimento de armazenagem, que é um terceiro. Então, nesse caso, quando a remessa é para um armazém geral dentro do mesmo estado ou para um depósito fechado dentro do mesmo estado, o legislador elegeu que o fato gerador não é a saída. Então, quando o Otávio promover a saída para um armazém geral no seu estado, daquela soja que ele colheu, naquele momento não tem fato gerador.
Tá? Não ocorre o fato gerador. O legislador elegeu um outro momento. E é esse momento que a gente começa a estudar agora, conforme a Lei Complementar 87 de 96. Dá uma olhadinha na telinha aqui, então. Veja você. Deixa eu mudar a cor da caneta, tirar do branco, né? Porque eu fui para fundo branco agora. Branco não vai escrever. Eu tenho aqui incidência nas operações com mercadorias, eu continuo nas operações com mercadorias, afinal de contas, são saídas de soja do estabelecimento do produtor rural. A hipótese de incidência continua sendo operações relativas à circulação de mercadorias, tá? Artigo 2º, inciso 1, sempre dela, da Lei Complementar 87/96, porque estudando a Lei Complementar 87/96, eu estou preparando-me para dominar a legislação de qualquer estado. Pois bem, então a Lei Complementar 87/96 prevê como momento do fato gerador, um dos momentos dos fatos geradores, o momento da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado, no estado do transmitente. Ou seja, estou dizendo que se a remessa for para o armazém geral ou depósito fechado, dentro do próprio estado, lá do nosso amigo fazendeiro Otávio Prado, o imposto vai incidir quando o Otávio vender a soja para um terceiro. Ele não vai deixar lá no armazém geral ou no depósito fechado, esperando pegar preço para ele vender? Quando pegar o preço que ele deseja, ele promover essa venda dessa soja, quando isso realmente acontecer, naquele momento é que eu tenho a incidência do imposto. E não no momento da remessa para depósito, porque eu estou mandando para um estabelecimento próprio ou de um prestador de serviços. Então, como que fica esse fato gerador? Esse fato gerador fica da seguinte forma. Olha lá, então aqui o Otávio Prado, ele promoveu a colheita da soja, fez a colheita, e ele remeteu para um armazém geral. Esse armazém geral é dentro do próprio estado. Então vamos imaginar que ele está em Goiás e remeteu para um armazém geral em Goiás, tá? Para ficar lá armazenado. Essa remessa para depósito tem ICMS? Não. É uma saída que não é tributada, porque ele está mandando para o prestador de serviço de armazenagem e o legislador considerou que aí não tem circulação de mercadorias, não tem incidência. Tá? Então, o senhor Otávio mandou para o armazém geral, está lá depositado. Quando a soja pegar o preço que ele deseja no mercado, ele vai promover a venda dessa soja para um terceiro. Por exemplo, uma indústria que vai fabricar óleo de soja, uma indústria de óleo de soja. É aqui, nessa transmissão da propriedade, que eu tenho o fato gerador do ICMS. Apenas e tão somente nessa transmissão da propriedade da soja, tá? Para um armazém geral? Não. Para o armazém geral foi para depósito, para um terceiro, no caso uma indústria de óleo de soja. Então eu não tenho incidência na remessa para armazém geral dentro do estado de Goiás, e aí quando for revendido, o que vai acontecer? Essa soja, é lógico, ela vai ser entregue direto lá no terceiro. A circulação física é do armazém geral, está aqui no armazém geral, até o estabelecimento da indústria. Aqui é a circulação física. Mas nessa circulação física, observe que eu tenho uma circulação física irrelevante. Por quê? Porque, na verdade, quem está transmitindo a propriedade, ó quem é? O Otávio Prado. E o fato gerador está na transmissão da propriedade. Ficou claro para você isso? Percebeu onde está o fato gerador? Aqui o legislador não consegue eleger a saída, por isso que ele elegeu que o momento do fato gerador é o momento da transmissão da propriedade. E os estados, em geral, estabelecem, cada estado, as suas obrigações acessórias, mas elas são muito parecidas. Então, eu vou trazer aqui para você as obrigações acessórias, ou seja, as notas fiscais que são emitidas. Veja, quando o depositante fez a remessa para depósito, ele emite uma nota fiscal, olha só, é a nota fiscal de remessa para depósito. Essa nota fiscal, como não tem incidência, ela é sem destaque do ICMS,
sem destaque de ICMS. Não tem ICMS porque não tem incidência na remessa para armazém geral ou também para depósito fechado, tá? Tudo que eu estou falando para o armazém geral vale também para depósito fechado do próprio depositante. Pois bem, ele remeteu para armazém geral depósito fechado sem destaque do imposto. Agora, alguns estados estabelecem que aqui eu não tenho inicialmente uma não incidência. Alguns estados dizem que o imposto fica suspenso. Por que suspenso? Porque para a não incidência se concretizar, tem que se concretizar o fato gerador lá no futuro. Qual que é o fato gerador? A transmissão da propriedade da mercadoria para um terceiro. Pois bem, e aí esse fato gerador, em algum momento, se concretiza. É transmitida a propriedade para um terceiro, aqui está o fato gerador, e é quando é emitida uma nota fiscal, né, modelo 1, modelo 1A, desta vez com destaque do ICMS, porque aqui é que se deu o fato gerador, tem incidência do imposto, então o imposto vai ser destacado na nota fiscal que o depositante faz para o terceiro, que naquele exemplo era a indústria de óleo de soja. Aí vai acontecer o quê? Vai ter que ter um retorno simbólico das mercadorias do armazém para o depositante. Por que um retorno simbólico? Você acha que logisticamente teria alguma lógica, logisticamente teria lógica, eu devolver a soja lá para a fazenda onde foi colhida, para depois entregar no terceiro que adquiriu? Claro que não. Então, fisicamente, essa mercadoria vai circular aqui, ó. Pronto, circulou para o outro estabelecimento, tá? Opa, volta aqui. Circulou aqui, tá bom? Mas tem que ter um retorno simbólico. A mercadoria retorna para o depositante, aquela suspensão se torna não incidência nos estados em que há suspensão, tá? Cumpriu o retorno, foi para o outro estabelecimento terceiro, destacou o ICMS aqui em relação ao fato gerador transmissão da propriedade. Ficou claro para você? Tranquilo, né? Só que tem um detalhe. Não é tão simples assim, porque às vezes há contribuintes que promovem o depósito em armazém geral ou depósito fechado em outras unidades da federação, em outros estados. Aí, quando a remessa é para outra unidade da federação, muda tudo de figura. Como que muda de figura? Porque, nesse caso, se eu deixar a não incidência no estado de origem, aquele estado não vai receber imposto. Ó, no meu exemplo, não estava tudo em Goiás? Tudo em Goiás? Então, Goiás não recebeu o imposto aqui, ó, porque foi sem ICMS. Mas depois, Goiás recebeu aqui, porque a transmissão da propriedade teve ICMS. Agora, imagina um contribuinte que está em Goiás, colheu a sua produção rural e remeteu para um armazém geral no estado do Mato Grosso. Nesse caso, você vai observar, e aí fica claro para você ver, que se eu entender que não tem incidência, Goiás fica a ver navios, não vai ver imposto, porque a mercadoria saiu do território de Goiás e quando ela for vendida lá na frente, ela vai ser vendida estando já no território do Mato Grosso. E aí o imposto iria para o Mato Grosso. Então, o que, que acontece? O legislador foi sábio nesse ponto e garantiu o imposto para o estado de origem. Então, na remessa para depósito, eu tenho duas situações. Dentro do estado, tá? É quando não há incidência na remessa para depósito. Por quê? Porque vai incidir depois na transmissão da propriedade. E eu tenho a segunda possibilidade, a remessa para depósito ser em outro estado. Quando o depósito vai ocorrer em outro estado, eu vou ter a incidência do ICMS, isso mesmo. Se o Otávio Prado colher a sua soja em Goiás e remeter a sua soja para depósito no Mato Grosso, aqui, ó, ele terá que emitir uma nota de saída com ICMS, porque a remessa foi para depósito em outro estado.
Ficou claro para você que aqui tem a incidência do imposto? Beleza. Tudo bem, ele remeteu para depósito no armazém geral lá no estado do Mato Grosso, mas esse armazém geral continua sendo um prestador de serviço, Alan. Como que fica então nesse caso? Bom, quando tiver a saída lá no Mato Grosso, ou melhor dizendo, quando essa mercadoria que está depositada lá no Mato Grosso tiver a sua propriedade transmitida para um terceiro, então exemplificativamente, o Otávio Prado enviou para depósito lá no Mato Grosso. E aí ele vendeu para um terceiro essa soja que ele depositou no armazém geral do Mato Grosso. Quando isso acontece, como fica? Bom, quando isso acontece, eu tenho um fato gerador lá para o Mato Grosso também. Eu tenho fato gerador porque incidiu, está aqui, ó, incidiu na remessa aqui de Goiás para o Mato Grosso. Tá? Aqui tem destaque de ICMS. Mas quando esse armazém geral do Mato Grosso está lá depositado, quando esse contribuinte goiano vende para um terceiro, eu tenho um novo fato gerador. Tá bom? Como que fica isso então? Vou mostrar para você. Vem na telinha. Tá aqui, ó. Então o depositante está, vamos manter o exemplo, Goiás e Mato Grosso, remeteu para o armazém geral no outro estado. Nesse caso, então, eu tenho uma nota de saída com destaque do ICMS. Desta vez, tem destaque do ICMS. E aí, aqui, esse ICMS, claro que é devido para qual estado? Muito bem, para o estado de Goiás, porque nesse caso o fato gerador foi a saída. Então, o imposto é devido para Goiás, esse ICMS aqui. Pois bem, aí o depositante transmitiu a propriedade para um terceiro. Esse depositante goiano transmitiu a propriedade da mercadoria depositada no armazém geral do Mato Grosso para um terceiro, que não interessa onde está. Tá? Pode estar no Mato Grosso, pode estar em outro estado. O fato é que ele está transmitindo a propriedade de uma mercadoria que está no Mato Grosso. Então, quando isso acontece, o que vai ocorrer? Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que eu tenho aqui um novo fato gerador, tá? Porque vai ser feita uma remessa por conta e ordem de terceiro, tá? O armazém geral lá do Mato Grosso vai remeter por conta e ordem do depositante de Goiás, ele vai remeter a mercadoria para esse outro estabelecimento que adquiriu. E, consequentemente, essa nota fiscal vai ter destaque do ICMS. Espera lá, Alan. Quem que é o contribuinte nessa história? Quem vendeu o fato gerador, ó, esse segundo fato gerador aqui, ó, aconteceu aqui, ó. Esse fato gerador de transmissão da propriedade, tá? Esse fato gerador foi aqui. Ou o fato gerador foi a saída aqui. Pouco importa. Cada legislação vai prever de um jeito. O fato é que teve um fato gerador. Esse fato gerador é de um ICMS devido para o estado do Mato Grosso. E quem vai pagar é quem realizou. E quem que realizou a transmissão da propriedade? Quem que realizou a saída? Não foi o armazém geral. Quem fez tudo isso foi, na verdade, o depositante. Então, o contribuinte do imposto é o depositante. Alan, mas você disse que o armazém geral é que paga, não foi que você falou? Sim, foi o que eu disse. O armazém geral é que paga. Esse armazém geral é o responsável tributário. O depositante é o contribuinte. Mas o armazém geral não teve que fazer aqui uma nota fiscal de remessa? Essa nota fiscal de remessa por conta e ordem é do armazém geral. É diferente quando é dentro do estado, porque ele está remetendo uma mercadoria de um terceiro que depositou lá e esse terceiro está em outro estado. Então, o armazém geral aqui, ó, vai ter que fazer a remessa por conta e ordem do contribuinte, que está no estado de Goiás. Perfeito? Destacando o ICMS. Só que ele não é contribuinte, ele é responsável. Ele está pagando um imposto que é do depositante goiano. Por isso mesmo, a legislação ainda prevê, tá? E tem essa possibilidade desse responsável aqui, ó. Esse responsável aqui, tá? O armazém geral,
fazer um acerto financeiro com o depositante, porque ele está pagando o imposto do depositante. Ele paga o ICMS do depositante, porque o depositante está em outro estado, e cobra isso, lógico, embutido lá no preço do seu serviço de armazenagem. Se é depósito fechado, não precisa ser esse acerto, porque o depósito fechado é da mesma empresa. Tudo bem? Tranquilo? Ficou claro? Clara para você a diferença de quando a remessa é para armazém geral dentro do estado e quando a remessa é para armazém geral fora do estado? Olha, se você quiser printar, todo aquele esqueminha que eu coloquei está aqui para você, tá? Repetindo, para não ficar dúvida. O depositante remeteu para outro estado, tem que fazer nota fiscal com ICMS, porque aqui tem. Quando ele transmitir a propriedade, o armazém remete para o adquirente, por conta e ordem de terceiro, com destaque do ICMS. Ou seja, o armazém geral tem que pagar o imposto na condição de responsável tributário. E aí, o contribuinte é o depositante desse imposto devido para o estado de destino, e esse contribuinte vai ter uma cobrança, um acerto financeiro para arcar, porque o armazém geral está pagando o imposto dele. O armazém geral aqui é substituto tributário de um imposto que não é dele, e sim do depositante. Perfeito? Ficou claro para você? Excelente! Essa aula é um pouco mais longa, porque traz dois temas que são muito parecidos. Você vê que aqui eu tenho uma operação de caráter triangular, né? Olha essa ilustração. Ela forma um triângulo, você percebeu que é como se fosse um triângulo essa ilustração? Pois bem, então eu vou falar de uma outra situação que aí é conhecida popularmente como operação triangular, que é o seguinte momento de fato gerador ainda na hipótese de incidência de operações com mercadorias. Vem comigo na telinha. Então esse momento de fato gerador é o seguinte: eu tenho a hipótese de incidência, artigo 2º 1, operações relativas à circulação de mercadorias, e eu tenho o momento do fato gerador, critério temporal. Esse critério temporal é a transmissão de propriedade de mercadoria, só que desta vez, ou título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Aqui, o que eu tenho e que eu quero deixar bem claro para você é uma operação triangular, também conhecido como venda casada, mas tecnicamente é uma venda à ordem. Eu tenho um estabelecimento atacadista, eu compro e revendo determinada mercadoria, só que eu não tenho essa mercadoria em estoque. Eu vendo para o meu cliente, aí eu compro no meu fornecedor e mando a transportadora entregar direto no meu cliente. É o que a gente chama de venda casada. Nesse caso, a mercadoria não transitou pelo meu estabelecimento. Se não transitou pelo meu estabelecimento, como que o legislador ia dizer que o momento do fato gerador era a saída, se não vai sair do meu estabelecimento? Então, o legislador estabelece que o momento do fato gerador é o momento da transmissão da propriedade da mercadoria que não transitou pelo estabelecimento transmitente. Alan, está muito complicado isso, ilustra. Claro que eu vou ilustrar. A gente sempre faz aqui as ilustrações para ficar tudo muito claro para você. Mas é claro, hein? Antes de eu ilustrar, se ficar dúvida, estou lá, eu, professor Dimas, a gente está à sua disposição na central de dúvidas. Qualquer dúvida, manda para a central de dúvidas, tá legal? Vem comigo na telinha. Então aqui eu tenho uma indústria, tá? Essa indústria promoveu a venda de um produto para um atacadista. Olha só, o atacadista está na cobertura desse prédio aqui, pega várias salas da cobertura desse prédio. E é uma máquina. Esse atacadista aqui, ele revende máquinas produzidas por essa indústria. E como que eu vou manter estoque de máquinas de grande porte dentro da minha sala comercial na cobertura de um edifício? Não dá nem para ir no elevador. Então, o que vai acontecer? Esse estabelecimento atacadista aqui, ao revender essa máquina, ele não vai trazer a máquina para o seu estoque para dentro do seu estabelecimento. Vai acontecer a tal
da situação em que ele vendeu para uma loja de máquinas, porém, a remessa é feita direto pela indústria. Olha lá, a indústria fez uma remessa por conta e ordem de terceiro. Quem que é o terceiro? Esse atacadista aqui. A mercadoria não transitou no estabelecimento dele. Então, a indústria, por conta e ordem do atacadista que revendeu a máquina, entrega direto no cliente do atacadista. Está aqui, na loja. Nesse caso, o que eu vou ter é uma circulação física, tá? Eu vou ter aqui uma circulação física da mercadoria aqui, mas eu tenho também circulações jurídicas. Então, aqui tem uma remessa simbólica de venda à ordem, tá? Porque não está tendo a saída, mas o legislador estabeleceu que aqui é uma saída fictícia, tá? E nessa remessa simbólica de venda à ordem, eu tenho o primeiro fato gerador. E o segundo fato gerador é a venda. O que é essa venda? Essa venda, fato gerador 2, é a transmissão da propriedade da mercadoria. Então, aqui a mercadoria não transitou pelo estabelecimento do contribuinte, tá? Não transitou por esse atacadista de máquinas. Ele só vendeu. Então, é nessa transmissão da propriedade que eu tenho o fato gerador que eu acabo de descrever. Aqui o fato gerador não pode ser a saída. Então, aqui nesse caso, é aqui que eu tenho o destaque do ICMS. Para ficar mais claro para você, aqui na venda, transmissão da propriedade, olha lá, está lá tudo que eu falei está aqui, ó. É na venda, olha lá, pararatibum, na venda, transmissão da propriedade, fato gerador. Se é aqui o fato gerador, aqui que tem incidência do ICMS na saída. Nessa venda à ordem, deixa eu esquematizar melhor ainda para você, tá? Eu vou fazer duas setas, uma azul da circulação física e outra vermelha da circulação jurídica, econômica daquela mercadoria. Aqui, portanto, eu tenho a circulação jurídica e a física. Inverti, a jurídica está de azul e a física de vermelho. Aí vem a jurídica. O vendedor remetente remeteu para o adquirente originário. Esse adquirente originário não vai transitar no estabelecimento dele. Ele revende para o destinatário. A circulação física, tá? Vem depois. Aqui tem uma nota fiscal com destaque do ICMS. Por quê? Porque teve o fato gerador. Qual que é o fato gerador? A transmissão da propriedade da mercadoria. E eu tenho aqui a nossa circulação física. Essa circulação física em vermelho é a nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros, sem ICMS, sem imposto. Ficou claro aí para você? Tranquilo? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, essa é uma aula de um conteúdo um pouco mais denso. Não fique com dúvida, não leve dúvida para casa. Tá bom, você está dizendo que você já está em casa. Eu sei que você já está em casa, você assiste a aula em casa. Mas se você está em casa, não fique com dúvida em casa, tá legal? Manda para a central de dúvidas que a gente esclarece. Ficamos por aqui hoje. Uma aula mais longa, mas eu queria ver esses dois fatos geradores na mesma aula, porque é aquele que envolve a transmissão são aqueles que envolvem a transmissão da propriedade. Espero que você não tenha compreendido. Aliás, espero que você não tenha compreendido, não. Ao contrário, né? Muito pelo contrário. Espero que você tenha compreendido certinho, tá? Que não dá para ser na saída do momento do fato gerador, por isso que o legislador, nesses dois casos, elegeu a transmissão da propriedade como momento do fato gerador. É isso aí. Tchau, até a próxima aula.